de power scaling vai me deixar maluco, ou se vai comentar sobre os elementos filosóficos do Tolkien, como ele os traiu e como isso é representado na Resurrection dele. As pessoas são todas más. Para acreditar falsamente que é justo, você deve, inevitavelmente, acreditar falsamente que outra pessoa é mais má do que você. Este é o poema de Kanami Touzen, um dos capitães que traiu a Soul Society e se aliou a Aizen, em sua busca pelo trono divino do Rei das Almas. E seu poema é bem pessimista. E ele faz isso porque a mulher que ele gostava virou noiva de um nobre, e aí ela foi assassinada por esse nobre, e não deu em nada. Foda-se o problema. O cara era nobre e abafaram o caso. E aí o Tolkien fica, né, totalmente desnorteado e revoltado com isso. Pessimista de fato. Ele se baseia em uma equivalência onde não existe mal sem bem e bem sem mal. Ele se baseia na própria realidade criada pela Ordem e a Sociedade das Almas, que mantém o equilíbrio de tudo girando com o mesmo pilar. Um pilar que Touzen considera maligno em sua essência. Em suma, seu poema simplifica bem o motivo dele querer quebrar o status quo do mundo espiritual, e também a razão dele ter se aliado a Aizen para remodelar, como um todo, o pilar e as estruturas da realidade. Hoje vamos falar desse grande personagem que, na minha opinião, é um dos mais completos em significados e tem uma das tramas mais bem construídas e fechadinhas de todo o Bleach. Sem dúvidas é um personagem muito subestimado e esquecido por muitos fãs, mas... Opa, não vai se adiantando não. O que com certeza o Luca não fez, eu vou ter que fazer também, é jogar o Bleach Third Phantom, porque a gente vai descobrir um monte de coisa profunda e relevante sobre os personagens que o próprio autor escreveu, porque ele fez a história do jogo. Então, agora não é só mais a novel de Bleach. Você tem que jogar o Third Phantom. Se você não jogar o Third Phantom, você é fanboy. Espera um segundo e já deixa seu like no vídeo, meu bom. Estamos falando de grandes capitães de Bleach e nada mais justo que você me ajudar a continuar essa saga tão aguardada aqui no canal, né? Então deixa aí nos comentários qual foi o seu vídeo favorito dos Vai jogar quando? Um dia. capitães e também qual é o que você está mais aguardando. Se gostou da série, já aproveita para se inscrever no canal e também considerar se tornar membro para ter acesso a mais vídeos exclusivos como esse. E se gostar de escrita, aproveita para olhar meu livro na descrição. Bom, agora continuando sobre o Touzen. Só há uma coisa a temer, se tornar um guerreiro sem medo. Essa é uma fala de Shuhei, e a lição foi ensinada a ele por seu ex-capitão, Kanami Touzen. Shuhei era um tenente muito leal ao seu capitão, e vemos que seu respeito por ele não diminuiu nem um pouco, mesmo muito tempo após a traição de Touzen, em que ele defende sua honra quando Kensei, o atual capitão da 9ª divisão, diz que não era mole como Touzen. Os princípios e ensinamentos de Touzen seguem vivendo em seu antigo tenente, em forma de respeito, mesmo com ele tendo sido responsável por tirar a sua vida. Mas, voltando para a questão de se tornar um guerreiro sem medo, para compreendê-la, devemos entender primeiro o passado de Touzen. Kanami nasceu cego, e provavelmente era um cara muito solitário. Até no outro mundo, até no pós-vida, o cara nasce cego. É foda, viu? Pois não temos informações de nenhum amigo ou familiar. Isso até conhecer Kakyo, que se tornou uma amiga muito valiosa para ele. O sonho dela era de se tornar uma Shinigami e trazer justiça ao mundo, e ela explicava para Touzen a beleza do céu, estrelado e da noite em analogias, já que ele nunca pôde vislumbrá-la. Ela dizia que as estrelas eram belas como a justiça e que as nuvens eram uma metáfora para tudo de injusto que cobria o certo nesse mundo. Enfim, Kakyo entrou na academia, teve amplo reconhecimento de Kyuraku e Ukitake, e acabou também chamando a atenção da família nobre Tsunayashiro, que buscava uma mulher forte para gerar bons descendentes. Aí já é coisa da nobre. Desde então ela foi escolhida para se casar com o nobre daquele clã chamado Tokinada. Em resumo, ela acabou se casando, porém Tokinada não era flor que se cheire. E um dia ela pegou ele matando um aliado por puro prazer. Ela decidiu então bater boca com ele e ele chegou a matar ela. Por fim, com a morte de Kakyo, a pena de Tokinada foi meramente uma prisão domiciliar e isso enfureceu Touzen. Ele foi até o túmulo da falecida amiga e pegou sua Zanpakuto para si. E sim, a Zanpakuto dele é a da Kakyo até o fim de sua vida. Apesar de tudo isso, Tokinada acabou se encontrando... Lembrando que quando você pega uma espada de outra pessoa, conforme o tempo passa, ela vai perdendo a identidade da outra pessoa e absorvendo a sua identidade, porque Zanpakutos, nada mais, nada menos, são, né, um conjunto de almas trituradas e massacradas pelo Nimaya, a ponto de perderem a sua identidade, virarem um ser disforme que não tem ego, opinião, mente, nem nada. E aí ele absorve da pessoa que está empunhando a espada. Com Touzen e ele admitiu que matou por prazer, já que sempre gostou de ver o sofrimento dos plebeus. Com isso, Tokinada ordena a vários guardas que agredissem Touzen, e ele é de fato agredido por vários até que todos morrem. E, em meio a tantas injustiças acontecendo em sua vida, quem o salvou foi Aizen. Ele foi a luz em meio à escuridão desoladora que assolou... Antes do Nimaya tinha o quê? Não tinha os Zanpakutos. Você poderia ter armas espirituais poderosas, mas você não tinha as Zanpakutos. Os Zanpakutos só existem porque o Nimaya criou elas.
E ele é um dos membros mais antigos da Divisão Zero. Provavelmente o Ishibei é o mais antigo e depois o Onimaya. Rolava sua vida naquele momento. Ele era a única estrela a brilhar na noite. Então vemos que desde antes dele se tornar um Shinigami, ele sempre foi muito pacifista e desejava a todo momento trilhar um caminho com o menor derramamento de sangue possível. Ou seja, vemos que toda sua trajetória parte do medo da perda. Olhando para trás, o poema de Touzen e suas palavras fazem muito sentido, agora que sabemos quão horrivelmente as esperanças de um jovem inocente e cego foram literalmente reduzidas a pó por um nobre insensível. O Shinigami que já nasceu na escuridão e que não teme o escuro, e que por escolha própria decidiu seguir Aizen graças ao seu descontentamento com as injustiças da própria realidade. Para ele, Aizen tomar o posto de Rei das Almas representa basicamente um menor derramamento de sangue a longo prazo, já que caso fossem bem-sucedidos, tudo poderia mudar para uma realidade ainda mais o Touzen é tipo, os fins justificam os meios. Pacífica. Isso me lembra muito a própria filosofia de Yhwach. Em um breve paralelo, é dito que Yhwach detesta conflitos e que ama a paz acima de tudo. É igual o Arlong, né, de One Piece. Eu amo a paz. Por isso todos vocês têm que me dar suas armas. Só eu posso ter as armas. Porque senão teríamos uma confusão, não é? Sinistro. E eu não me impressionaria em nada que Touzen pudesse ficar ao lado dos Quincy's durante a guerra, se sua trama tivesse seguido por esse caminho. Seguido por essa sua ampla motivação, vemos um paralelo direto também com Zaraki nesse sentido, e que ele sempre desprezou Zaraki por trilhar o caminho da violência e da brutalidade desnecessária. Não é à toa que a primeira luta real que vemos do Touzen é dele contra o Zaraki, juntamente de Komamura. O mais irônico é que, mesmo sendo nitidamente violento e desnecessariamente agressivo, Zaraki estava enfrentando um dos verdadeiros inimigos da Sociedade das Almas, o pacífico e calmo Touzen. Nessa batalha contra Zaraki, vemos tanto a Shikai de Touzen quanto sua Bankai, e existem alguns A legenda fica maluca. significados muito interessantes em ambas as habilidades. A simbologia do grilo em Touzen é demonstrada em vários momentos durante sua vida, tanto em suas técnicas como em sua forma física. O grilo já vem desde da Shikai, né? Do Suzumi Shikimishi Imakurugi. Não, isso é de quem? É o dele mesmo? Acho que é o dele mesmo. E aí tem o... Ele solta várias lâminas de espada no inimigo. Tem o som que ele faz com o anel da espada. Final. O grilo é um animal noturno e que faz sons frequentemente, mas no Japão ele também representa a brevidade da vida. É interessante ver que o autor se atentou a esse detalhe, pois diversas técnicas do Touzen são sonoras, e o grilo, além dessa característica, também entra bem no conceito da noite, como vimos na história de Touzen com Kakyo, onde o céu noturno tem uma importante participação e significados. Sabemos que a Shikai de um Shinigami é o aspecto de sua personalidade que ele demonstra para os outros. Sabemos, né? Contra a Bankai, representa literalmente o interior e a verdadeira personalidade do mesmo. Nem é só personalidade, é a alma. A personalidade não significa alma, porque você vê, por exemplo, a Soifon, ela demonstra uma personalidade totalmente diferente de quem ela realmente é. No caso de Touzen, diversas técnicas que ele utiliza são baseadas no som como meio de ataque e também de controle, como a primeira liberação de sua Shikai, que é executada com o comando Shori, em que ele usa o som para derrubar Ishida. No caso, Shori pode ser interpretado como choro de lágrimas e tudo mais, mas eu acredito que o mais provável seja o sentido do som mesmo, já que cry em inglês não significa apenas choro, mas também o som emitido por algum animal. A primeira forma Por isso que Pokémon fala que é o cry, né, do Pokémon, que é o... quando eles entram no combate. de sua Shikai, representando a forma em que ele quer transmitir aos outros nesse cenário, é um ataque indolor e pacífico, assim como tudo que ele prega. Ele simplesmente desmaiou o Uryu sem qualquer dano, e essa primeira liberação demonstra literalmente a faceta pacifista de sua justiça, enquanto a segunda liberação representa a faceta punitiva de sua índole, onde vemos que ele cria centenas de lâminas que chovem contra seus oponentes. Já sua Bankai demonstra outro aspecto realmente contrário das liberações de sua Shikai. Enquanto a Shikai demonstra as facetas de sua justiça distorcida, sua Bankai utiliza a ausência da justiça juntamente da ausência dos sentidos. Sua Bankai se chama Suzumushi Tsuikishiki Ema Korogori e significa quase acertei de memória. literalmente forma final do grilo, Jardim do Silêncio. Também pode ser traduzido como grilo demônio, que significa... Isso aqui são as pinturas da morte, tá? Sabe os fetos de Jujutsu Kaisen? Então, a ideia do Gege, da expansão de domínio, veio da Bankai do Touzen, né? E a ideia para os fetos da morte, o Gege conheceu pela primeira vez quando ele leu Bleach e viu que na Bankai do Touzen tem os fetos, os kanjis dos fetos. Literalmente forma final do grilo, Jardim do Silêncio. Também pode ser traduzido como grilo demoníaco ou coisa do tipo. Enfim, para liberar sua Bankai, Touzen deve liberar 9 argolas para liberar uma área de completa ausência de sentidos, com exceção do tato. Cada uma das argolas representa uma das 9 pinturas da morte, que são
parte da cultura japonesa para ilustrar o ciclo da vida de um indivíduo. Também é interessante perceber que existia uma argola na Zanpakutou dele, que antes era de sua amiga Kakyo, que, na minha humilde opinião, significa que o ciclo da vida dela foi concluído. Esse efeito da negação dos sentidos de Touzen chama de Mumyo, que no budismo... Igual, Shikai não tem nada a ver com forma material. A explicação do cubo para Bankai e Shikai é a seguinte. A Shikai é uma representação da parte superficial do Shinigami, enquanto a Bankai é quando a espada ganha um ego e manifesta esse ego. E aí vem, isso ele fala no Clube Outside, e aí vem, a espada ganha um ego quando ela absorve a alma do Shinigami e cria uma identidade. E a manifestação desse ego não é coisa de personalidade nem nada. É porque a espada é um ser à parte do Shinigami. Ela representa esses elementos do Shinigami. Mas ela é um indivíduo à parte, que tem ideias, vontades, falas, sentimentos, à parte do Shinigami. Mas ela é uma representação daquilo que está dentro dele. Significa ignorância, ou ausência de iluminação, fazendo alusão tanto à perda dos sentidos dos seus oponentes, ignorância, concluído. Esse efeito da sua amiga, Kakyo, que na minha humilde opinião, significa que o ciclo da vida dela foi concluído. Esse efeito da negação dos sentidos de Touzen chama de Mumyo, que no budismo significa ignorância, ou ausência de iluminação, fazendo alusão tanto à perda dos sentidos dos seus oponentes, quanto à percepção dele perante a índole dos mesmos. A justiça é cega, e esse tema tem sido frequente em diversos tipos de mídia e principalmente no simbolismo utilizado na própria vida real. A ilusão da neutralidade e igualdade passada pela cegueira faz acreditar que todos somos iguais por olhos cegos, e que, assim, seremos tratados de maneira justa e sem privilégios ou pesos diferentes na balança do sistema. E notem como eu disse balança. A origem de toda essa simbologia começa com os egípcios e com sua deusa Maat, a deusa da verdade, ordem e justiça. Ela empunha consigo uma espada, mas ela não é cega e nem utiliza uma balança. Como bem sabemos, a cultura grega bebeu muito da fonte dos egípcios e se baseou bastante neles para compor o panteão grego. Posteriormente, na Grécia, temos a deusa Têmis, que era a deusa da consciência coletiva, da ordem social, justiça divina e tudo mais. Muito similar a Maat, porém com a diferença de não utilizar uma espada, mas sim uma balança e ser vendada. O que temos hoje em dia é a junção dos elementos dessas duas entidades, em que, em uma mão, temos a balança representando o equilíbrio e na outra temos a espada representando a punição para quem ferir esse equilíbrio. Tudo isso em uma entidade cega. De todos esses elementos, Touzen detém todos com exceção da balança, assim mostrando sua falta de equilíbrio em meio à justiça, e também propondo seu apoio a Aizen. Porém, como poderia uma justiça ser feita de maneira correta se a entidade é de fato cega? Essa é a problemática de Touzen. Toda a dinâmica com Komamura parte do princípio de sua cegueira ser um fator crucial para a aproximação dos dois. Isso porque, inicialmente, Komamura tinha... Quer ficar bem claro, né? Todo mundo tem preconceito do Komamura e o Touzen não, porque o Touzen não vê a feiura que todo mundo fala que o Komamura tem. Agora, olha só, um detalhe interessante. A feiura do Komamura em Bleach não é pela aparência dele. A feiura do Komamura em Bleach é porque ele é uma alma de nível inferior. No ciclo ali do Sansara, você vai ter várias almas que estão em mundos diferentes. Deva, Ashura, humano, fera, fantasma faminto e demônio, um Oni. Que tá não é o Jigoku, não, tem um termo específico. Isso são as almas de Bleach. O Deva é Shinigami, Ashura é Quincy, humano é humano, besta é o Komamura, fantasma faminto é o Hollow e os demônios seriam os ghouls ou os demônios do inferno que a gente ainda não viu direito ainda. O Komamura, como o próprio membro, do dono do clã dele falou, eles são de uma raça de pecadores que foram punidos e essa punição foi eles terem virado feras. E você tem a mesma coisa no budismo ali no ciclo de reencarnação. Então, a feiura do Komamura em Bleach se dá pelo Komamura estar mais próximo de um Hollow do que um humano. O humano é a base, né? Mas o Komamura está abaixo dos humanos. É por isso que todos têm preconceito com o Komamura. Porque ele é uma alma de nível menor. Uma alma mais contaminada, suja. Então, esse que é o simbolismo do povo falar que ele é feio. Não é porque ele é um cachorrão.
vergonha de sua própria aparência, e Tolkien era incapaz de o ver com detalhes. Isso fez deles grandes amigos pelo fator de sua aproximação indiscriminada. Porém, tudo muda a partir do momento em que Tolkien adquire sua Resurrection. Sua Resurrection se chama Grilar Grilo e significa grilo enlouquecido, e nós sabemos que uma Resurrection é a forma mais instintiva dos Hollows. Ou seja, nessa forma, Tolkien se torna o próprio grilo que sempre mencionou em suas técnicas e finalmente se torna capaz de enxergar o mundo com seus próprios olhos. É por causa de sua visão que ele também faz uma das cenas mais arrogantes em que ele, vendo Komamura pela primeira vez, zomba de sua aparência como todos os outros sempre. Cara, olha a maestria, mano. Tá legenda na frente, mas olha a maestria que o Kubo mostra a reação do Komamura ao escutar o cara falando: você é mais feio do que eu imaginei. Sempre fizeram. E é legal, né? Porque, mano, não é só maestria visual, mas a maestria simbólica. O cara virou uma aberração. O Tolkien virou uma aberração. Ele caiu pro caminho dos Hollows. Ele virou um monstro. Ele literalmente tem um buraco no peito. E ele fala que quem é feio é o Komamura. Sendo que olha quem tá falando que é feio. Essa aberração do caralho na nossa frente. E aí você fecha todo o tema com a chave de ouro, né? Porque mostra toda a hipocrisia do personagem durante toda a história. Se a gente tinha uma dúvida da hipocrisia dele em relação aos seus objetivos com Aizen, aqui a gente tem a certeza de que ele é a mesma coisa. Ele, no caso, se tornou ou sempre foi a mesma coisa que ele sempre criticou desde a morte da amiga dele. Ele é tão sujo quanto o Tsunade Hashiro. Ele é tão sujo quanto os caras que bateram nele. Só que ele não estava na posição onde ele poderia ter o poder e mostrar essa sujeira. Com ele. E para os gregos, a beleza era uma parte fundamental da justiça, pois para eles havia uma existência de um aspecto divino para o belo e o simétrico. Se você fosse belo, logo era mais próximo do divino, e, portanto, muitas vezes... Komamura vira um homem no fim? Sim, mas também ele faz merda. E aí depois ele vira o quê? Ele vira um animal. Porque ele faz merda e ele também... ele traça um caminho negativo também. Era até mesmo bem tratado pela justiça na sociedade, tendo mais regalias e punições menos severas. O que é irônico no caso de Tolkien, pois ele era inequivocamente muito mais feio que Komamura e nem sequer percebeu isso ao julgar o mesmo. Quando era cego, Tolkien possuía ideais e uma postura muito mais sensata, também fazendo uma referência a como a iluminação nem sempre traz consigo a sensatez. Até porque... Resurrection não traz iluminação. Resurrection não traz iluminação. Por mais que ele fala alguma coisa, tem um diálogo sobre isso, né? Ele fala que é brilhante. Nossa, isso é brilhante, mas ele não está falando de iluminação no sentido espiritual. A Resurrection, dentro do simbolismo de Bleach, é o contrário da Bankai. Enquanto a Bankai traz o seu estado de consciência de iluminação para uma etapa acima, um degrau acima, a Resurrection joga você para uma etapa abaixo, uma etapa mais instintiva, mais animalesca. Tanto é que, assim como a Soul Society mostra o Ichigo atingindo níveis maiores de consciência, o arco do Ecomundo mostra o Ichigo caindo nas etapas de consciência dele, se tornando um monstro, o Vasto Lorde. E por isso que o Ichigo enfrenta os capitães e os espadas. Por isso que o Ichigo libera a Bankai, o Vasto Lorde. Por isso que o Ichigo tem a questão da confiança e da responsabilidade. E aqui ele tem do medo e esqueci o nome da palavra. Que ele só vai e faz. Esqueci o nome. Ele só foi pro Ecomundo. Foda-se plano, foda-se tudo. Eu tô maluco. Esqueci o nome. É tipo... Não é desespero, não. Tem um nome pra palavra. Impulsividade. Isso, obrigado. Impulsividade. Que é uma parada mais, né, animalesca, novamente. Então, os dois arcos, eles são parecidos, sim. Porque eles são reflexos um do outro. O Ecomundo é, tematicamente, o contrário da Soul Society. Porque, nesse caso, a visão de Tolkien apenas serviu como intermédio de sua própria derrota. Além disso tudo, agora Tolkien é o próprio grilo, e possui poderosos ataques sonoros, e uma de suas técnicas também se trata de desenhar 9 argolas no ar, onde ele recria toda a questão das pinturas da morte, já citadas em sua Bankai. Vale constar que sua Zanpakuto, assim como a de todos os espadas, se fundem a seu corpo durante sua Resurrection, ou seja, é elementar que várias de suas habilidades como Hollow sejam derivadas de sua Shikai e Bankai. E, por fim... Fala, Load, seja bem-vindo. A câmera tá aqui.
E aí, galera, estamos aqui analisando a análise do analista, falando sobre as características do Tolkien de Bleach. A gente estava comentando sobre a questão de como foi trabalhada a hipocrisia do personagem, como que ele acaba se tornando exatamente tudo aquilo que ele criticou, tudo aquilo que... Se ele se tornou, sempre foi aquilo, né? E as questões de como funcionam alguns elementos dentro desse mundo. Em questão de Bankai, Shikai, Resurrection, iluminação espiritual, queda espiritual, níveis de consciência, que a obra pega muita coisa do budismo, e a gente estava conversando desse budismo aqui. Nada melhor que uma ótima morte para encerrar o ciclo de vida de um personagem complexo e bem escrito como Tozen. Muitos dizem que Hisagi foi o responsável pelo fim da vida de Tozen, mas eu não vejo exatamente dessa forma. É fato que ele deu o golpe final, mas o golpe de misericórdia veio pelas mãos do Aizen. E isso é muito importante se for parar pra pensar, pois, simbolicamente falando, ele morreu pelas mãos daquele que considerava a verdadeira justiça, e quando deixou de ser útil para o mesmo, foi executado como nada. Em seu fim, Tozen pagou por seus erros e por ter vivido em plena injustiça. E é isso! A morte dele também, né? A partir do momento que ele se depende muito da própria visão, e a visão dele mostra quem ele realmente é. Tipo, enquanto ele era cego, ele se portava de um jeito, ele mascarava algumas coisas. Mas a partir do momento que ele teve a visão, ele mostrou quem ele realmente era, e ele deixou de ter toda a prudência que ele tinha antes. Ele quebrou as próprias regras que ele passou para o Hisagi, os ensinamentos. Ele traiu tudo, né? Ele traiu tudo. A busca da justiça dele, ele traiu tudo, até os próprios conceitos de justiça dele. Até as próprias amizades, tudo, né? E aí é exatamente isso que faz o personagem ficar vulnerável a ser derrotado de uma forma que ele nunca seria derrotado antes. Que é por alguém chegando por trás e, né, cortando ali, penetrando, furando a cabeça dele com a foice. O próprio Hisagi fala, o Capitão Tolkien nunca seria morto dessa forma. Porque como ele era cego, a forma que ele identificava o ambiente dele era diferente, não dependia da visão. Ele usava muito mais questão de reiatsu, audição, os outros sentidos super, né, potencializados, porque ele é um capitão muito poderoso. E aí, quando ele perde tudo isso e fica falando, brilhante, isso é brilhante, brilhante, ele acaba sendo ofuscado pelo próprio desejo que ele tinha, pela própria visão. E pela arrogância que ele começa a ter. Agora eu vejo tudo, agora eu vejo como você é feio, agora eu vejo como esse mundo é, agora eu vejo que eu posso derrotar vocês porque eu virei, né, um monstro, né, virou um Hollow, tem a Resurrection, agora eu sou mais poderoso, agora eu transcendi o limite de um Shinigami, e sei que e tal. E aí ele morre da forma mais simbólica para esse personagem. Ele morre porque ele não viu algo óbvio. O Hisagi chegando por trás dele e ativando a Shikai. E perfurou o crânio dele. Ele não morre aí, né? Ele cai no chão fudido, ele ia morrer. Mas antes dele morrer, quem mata de fato é o Aizen. Sim, já foi Dandadan. Aqui o Kubo falou o seguinte. Shikai é o estado que o poder do portador é refletido na espada. Bankai é o estado que o ego da espada, que nasceu subsequente do portador, é desenvolvido e manifestado. É basicamente o que a gente estava falando aí. Mas o de bom, eu acho que dá para ir mais longe, tá? Eu acho que dá para ir mais longe sobre a conversa do Tolkien. E eu esqueci, né? Eu esqueci no meu vídeo da Guerra de Karakura, eu falei que ia analisar na parte 2 do vídeo, eu só esqueci. Eu não analisei. Eu tô devendo então uma análise do Tolkien para vocês, mas como ele não tem tanto momento assim na obra, os vídeos vão ficar mais ou menos nessa parte aqui, a menos se for trazer algumas curiosidades extras, né? Mas tá bem completo, tá? Porque não tem muito mais o que falar do Tolkien, porque ele é um personagem relativamente breve. Esse é o problema. A gente teria que ter mais conteúdo dele, que nós teremos eventualmente jogando Bleach Third Phantom, porque é tudo canônico aparentemente.